Salve, acelerados! Estamos de volta aqui no nosso cenário nem tão novo assim, afinal a bola já veio fazer Acelerolê com HB20, mas nós não estamos de HB20, nós estamos de Onix. O grande rival do HB20. O grande rival do HB20 com um diferencial importante nessa versão. É isso que eu ia falar, a gente já gravou bastante Onix. Bastante, já gravamos o Plus na volta rápida, do arrancadão. Duas vezes no arrancadão? Duas vezes, o hatch também no arrancadão. No arrancadão Interlagos. Exatamente. Então o que esse aqui tem de diferença? Esse aqui tem de diferente o seguinte... Ele tem 112 cachorros passando. É, não tem cavalo. Tem 112 cachorros. O que tem de diferente para merecer um Acelervlog? Bom, primeiramente, essa cor laranja Tiger. Acho que nem isso é diferente, porque o do arrancadão também era laranja Tiger, então isso não é diferente. As rodas parecem do Premier, mas na verdade, meu amigo, a diferença tá aqui dentro, porque esse aqui é o Onix manual com motor 1.0 turbo. Então é o Onix da vida real. É o Onix da vida real. Você se assume? Assumo. Volante? Mas antes de eu assumir o volante aqui do nosso Onix, deixa eu mostrar para você, acelerado, as diferenças da versão Premier, que já apareceu muito aqui. Primeiramente, o Onix, esse aqui é a versão LTZ. A gente não tem aquele farol com projetor, temos esse farol com parábola simples. Outra diferença está aqui atrás, Munhoz, me acompanhe por favor. Aqui a lanterna traseira não tem aquela identidade de LED que a gente já viu também no Premier. No mais, só muda aqui o nome da versão. A abertura do porta-malas, por exemplo, segue elétrica, inclusive com as nossas tralhas aqui dentro. Vamos falar mais do porta-malas desse carro em breve. E é isso, as diferenças em relação à Premier topo de linha são basicamente o farol lá na frente e a lanterna aqui sem o acabamento em LED. Uma coisa que não muda, uma coisa que não muda. Aliás, todas as versões. Todas as versões. Muita coisa não muda, isso é interessante, a gente vai contar pra você lá dentro. Então, bora aí. Bom, você estava no evento de lançamento do Onix Hatch. Exatamente. E na época do lançamento, inclusive fiz alguns stories lá e o pessoal perguntava, porque a princípio o convite era venha conhecer o novo Onix. Na época a gente já tinha um burburinho do Onix RS, mas não, era só o lançamento do Onix Hatch, afinal primeiro veio o sedã, depois veio o Hatch e naquela ocasião só o Premier com câmbio automático. E agora a gente está no Onix, vamos dizer assim, da vida real, que é esse aqui com câmbio manual de 6 marchas. Então, tal como no automático, aqui seguimos com 6 marchas, mas agora com embreagem. É, a gente diz o Onix da vida real, na verdade, porque como a gente gravou aquela vez com o C4 Cactus, lembra? Sim. A gente falou do C4 Cactus, a versão topo, é animal, não sei o quê, mas a gente queria mostrar mesmo a versão de entrada. Exato. Aqui é um pouco parecido, só que tem uma curiosidade. Eu lembro de ter pesquisado sobre isso e lido recentemente, que no Onix Plus, a versão que mais vendeu, pelo menos nos 2-3 primeiros meses de venda, foi a Premier, que era mais cara. Que é a top de linha. Então, eu começo a ter minhas dúvidas se o cara que compra Onix HB20, que gasta aí 60 a 70 mil no carro... Esse carro de entrada, né? Se ele, que teoricamente eram os carros de entrada e hoje subiram de preço, de patamar e abriram espaço para mob, cuide de tudo que veio abaixo. Se o cara tá realmente interessado num câmbio manual, entendeu? Exato. Eu acho que esse carro aqui custa 62 mil. E essa aqui é a versão, vale dizer, LTZ, que se você está acostumado com a linha Chevrolet, ela não deixa de ser a topo de linha, as versões topo de linha dos Chevrolet agora é a Premier. Exato. A gente tem a LTZ com câmbio manual e temos também a LT, isso falando do motor 1.0 turbo, porque o Onix também tem um motor 3 cilindros, 1.0, só que aspirado. E o Joy continua também 1.0, só que com o antigo motor de 4 cilindros. Então, 1.0 turbo a gente está falando ou da versão LT ou da versão LTZ. Esta aqui, LTZ, 62 mil reais. Exatamente. A LT custa 59. Exato. Então, estamos falando mais ou menos dessa faixa de preço. Eu acho que o limite ali é a linha tênue, onde o cara não quer mais um câmbio manual, entendeu? 65, 70 mil é mais ou menos esse valor. A Hyundai lançou recentemente o HB20 Sport. Exato. Que é uma versão esportivada. E o Gerson foi no evento de lançamento e perguntou pro cara, mas por que não vai ter o câmbio manual, então, se é uma versão esportivada? Porque ninguém compra. A resposta dos caras. Né? A resposta dos caras é ninguém compra. Então, 70 mil, ali 65, 70 mil, é meio que a linha... Tudo que vai acima disso, ninguém vai gastar mais de 70 mil reais e não vai comprar um carro com câmbio automático. Então esse aqui está no limite, 62 mil, câmbio manual. Exato. Agora, você que dirigiu ele muito mais do que eu, me diga, conjunto, motor,
e câmbio. Exato. Agora é o momento morde a sopra. Até porque, bastidores, se você me acompanha lá em @meninoacelerados, você viu que o Onix foi o nosso carro ali de fim de ano, foi o meu carro de fim de ano. Fui para ele, para a gloriosa Monte Azul Paulista, só que eu fui com a versão Premier 1.0 Turbo. Isso me deu bagagem, ficando com o carro mais dias, foram 15 dias que eu fiquei com o carro, dá uma bagagem para você conhecer, ok, no que o carro é bom, no que o Onix evoluiu, e realmente o Onix evoluiu bastante nessa geração. Você percebe o carro muito mais silencioso, muito mais firme, um carro muito mais gostoso, muito mais leve. A embreagem desse carro é levíssima, claro que o Onix manual só fui ter contato agora, mas o câmbio é justíssimo, aqui também os engates da alavanca manual, muito gostoso. Então, tanto do automático quanto do manual, você vai estar bem servido de powertrain como um todo. O motor bastante silencioso, inclusive um abraço para João Anacleto, que estava comigo lá no dia do lançamento do Onix em Porto Alegre. Foi uma coisa que a gente notou de cara. O carro é bastante silencioso, de fato. O motor 1.0, turbo, 3 cilindros, além de ele ser suave, ele não vibra tanto, é um carro bastante silencioso. Aqui no manual, de novo, a alavanca é bem justinha aqui, passei de terceira para quarta agora, os engates são curtos e tal, mas o convívio com o carro permite que você perceba coisas que esse convívio que a gente tem aqui de alguns dias só de empréstimo, a gente não perceba. Por exemplo, a cabine é bonita, é vistosa, tal, mas ela é escassa em porta-objetos. É incrível, porque, por exemplo, esse carro aqui, a chave é presencial. Primeiro que você já perde um porta-objeto só de armazenar a chave. Segundo, aqui o carro é bem completo também, ele mantém o carregador por indução na versão LTZ. Só que já tem várias indicações aqui de o que você pode e o que você não pode colocar. Então, você não pode colocar o seu celular. Se tiver carregamento por indução, é só o celular que você pode colocar ali. Se você colocar um cartão perigoso desmagnetizar, então... Sim, ele até avisa aqui, né? Bastante. Você coloca alguma coisa, exatamente. Ele avisa no painel, nem todo objeto, nem tem todo uma objeto lista pode de todos ficar ali. Os objetos, isso. Aqui nas portas também, os portas-garrafas nem são tão grandes assim, em comparação, por exemplo, com a minha amada mãe Vera Maria, tem um Ford Ka, por exemplo. A cabine do Ka eu acho mais amigável nesse sentido, tem mais porta-objetos, é uma cabine, o Ka passa uma sensação de ser mais ampla também. Aqui no Onix, muita gente que eu tava com meu irmão, tava com primos também, o pessoal reclamou, nossa, mas aqui atrás o carro parece apertado. De fato, o acesso ali atrás não é tão legal, então assim, o Onix cresceu em comprimento e entre eixos, mas a cabine eu acho que ela impressiona sim pela evolução, pelo design e tal, mas alguns pontos aí que a GM já pode pensar em melhorar num possível facelift. Também, outro elemento que eu notei nas minhas viagens mais longas foi o tanque de combustível, que perdeu 10 litros, então, embora o carro seja mais econômico, a autonomia é prejudicada. Então, por exemplo, fiz uma viagem para o interior de São Paulo, viagens que eu já fiz com outros carros, como por exemplo, Argo 1.0, Cronos 1.3, chegaram em Monte Azul com um tanque só. O Onix não, tive que parar no meio do caminho para abastecer. Só para situar quem não conhece Monte Azul Paulista, quantos quilômetros de São Paulo? Mais de 400. Então assim, alguns carros tinham autonomia suficiente, tão econômicos quanto esse, para fazer essa viagem. O Onix não, exigiu que ali na altura de Ribeirão, mais ou menos, 300 km depois, eu já parasse para colocar combustível nele. Tá, eu vou primeiro nas minhas críticas, coisas que eu reparei. Eu falei, não convivi tanto com o carro quanto você, mas posso dizer, até o Bola concordou comigo, embreagem e direção bastante leves. Muito leves. Aqui ainda ok, mas, por exemplo, é algo que pro Onix RS vai ter que ter um ajustezinho fino. Sim. E achar o peso ideal, tanto da direção quanto da embreagem, para não ficar um carro mole demais e nem um carro muito, muito duro, muito pesado. Pontos positivos. Mesmo nessa versão LTZ manual, ele mantém muito equipamento. 6 airbags. E Wi-Fi a bordo, o próprio carregamento por indução. E você compara, por exemplo, com carros de 90 mil reais, 100 mil reais, e tem equipamentos aqui, num carro de 62, que não existem em carros de 90 e de 100. A própria central multimídia, o MyLink, já está na terceira geração, você percebe que na categoria é uma das melhores centrais que tem, falando honestamente mesmo, porque o software dela é muito bom, é responsiva, a tela é rápida, então nisso o Onix, em termos de conectividade, ele que foi o pioneiro na categoria, está muito bem servido, ele continua sendo exemplo aí para os rivais de conectividade e tecnologia nesse sentido. Agora, falando daquilo que a gente comentou lá na nossa cabeça de abertura, que a gente mostrou muito do Onix aqui no Acelerados, muita gente pergunta aí na arrancadão, mas e esse Onix, o hatch no caso, e o recall do hatch? Marcelo Mococa Moura, explique para a nossa audiência a questão do recall para o Onix hatch. Na verdade, o Onix hatch já veio recallizado, né? Porque o problema, a Chevrolet lançou o carro primeiro em 2 etapas. Então, em setembro, lá em Gravataí, foi o evento que o Cássio foi o do Plus, do Onix Sedan. E depois, em novembro, só que foi lançar o hatch.
Neste meio tempo, entre setembro e novembro, houve o problema dos carros pegando fogo, lá as imagens que viralizaram na internet. Então o Onix Hatch já saiu com o problema da fábrica, com o problema resolvido. A Chevrolet deu até uma certa sorte, né, nesse sentido, porque existiam 19 mil carros, foram 19 mil carros envolvidos no recall, porque só tinha lançado o sedã. Se o hatch tivesse sido lançado mais ou menos na mesma época, né, podia fazer aí vezes 4, vezes 5 esse número. E até números de janeiro, agora que é o único mês fechado que a gente tem, hoje no dia que estamos gravando. O Onix vendeu. Onix é o carro mais vendido do Brasil, com 18 mil unidades. Segundo carro mais vendido do Brasil, tem 8 mil. Qual carro é? Onix Plus. O terceiro carro, com 7 mil unidades, é o Ford Ka. Isso. E então, ou seja, juntos, os dois carros estão vendendo aí 27 mil unidades por mês e o Ka vende 7, que é o terceiro no coisa. E um paralelo interessante, né, que o único concorrente, digamos, de exatamente o mesmo powertrain, 1.0 turbo e câmbio manual, que é o Up TSI, está lá na 41ª colocação, vendeu menos de 1.000 unidades em janeiro completo. Então, assim, o Onix realmente vai seguir, pelo visto, um fenômeno de vendas. Acho que, para concluir, eu tenho uma opinião assim. É muito difícil a gente achar combinações de motor turbo e câmbio manual no mercado brasileiro. Sim. Eu consigo lembrar de cabeça aqui Up TSI, com o 1.0 de 105 cavalos e o câmbio manual. O T-Cross TSI com 1.0 de 128, também câmbio manual. E agora o Onix Hatch. Acho que é uma excelente combinação. Aqui no Onix ficou um carro muito gostoso de dirigir, mas morando numa cidade, eu amo câmbio manual, acho muito mais divertido de dirigir, mas morando numa cidade maluca igual São Paulo, que sofrendo com chuvas como daqui a pouco parece que vai chover, e trânsito em qualquer momento, eu juntaria mais 5 mil reais e compraria o pacote com o câmbio automático. Então... E não só isso, compraria também e não necessariamente levaria a versão Premier, porque a LTZ, por exemplo, já cumpre muito bem o papel de servir com um carro bem completinho. Iria na LTZ com motor 1.0 turbo, câmbio automático, que sai por 67 mil e algum quebrado. 5 reais a mais. 5 mil reais a mais. E se você não liga tanto para equipamentos, existe também uma versão 1.0 turbo automática por 56. Sim. Uma das grandes sacadas da Chevrolet com o lançamento do Onix é que se você entrar no site e ver as versões, tem pra todos os gostos, todos os preços, todos os acabamentos. Por isso que tá vendendo demais. De burra a Chevrolet não tem nada. Não teve nada, exatamente. Então nos despedimos de mais um Master Vlog. Um esquema debate aqui acerca do Onix manual. Exatamente. Deixa aí você nos comentários se você iria de Onix manual por 62 ou se você juntaria mais 5 mil reais para pegar o Onix LTZ automático, ou se você pegaria a versão automática mais barata de 56. Deixa aí o seu comentário. Lembrando que estamos gravando esse vídeo em fevereiro de 2020, às vésperas do lançamento do novo Tracker, que promete vir aí com motor 1.2 turbo. Então quem sabe não vejamos em breve o Onix RS com motor 1.2 turbo e câmbio manual também. Vamos esperar. Seria legal demais. Mas eu acho que não consegue, hein? Deixe suas apostas, por que não? Então, um abraço, falou e nos vemos em mais um Vlog em breve. Tchau. Valeu demais. Tchau, tchau. Lembrando que estamos gravando esse vídeo em fevereiro de 2009. 2009 é difícil. Estamos aqui com o novo Agile. Pera aí. 3, 2...